Pessoal do oitavo, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos continuar a nossa aula sobre o sangue, tá? Então, aula passada nós paramos nas funções, componentes do sangue. As funções do sangue, só relembrando, né? Transporte, defesa e homeotermia. Isso aqui tá tudo lá na página 12, tá? É só você buscar lá na sua apostila. Como o resumo aqui tá bem legal, eu não vi necessidade de ficar fazendo um outro resumo, tá? Para videoaula. Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre as partes do sangue. Bom, o sangue, ele é composto por duas partes, tá? Então, 45% do volume do sangue é formado por células, fragmentos de células, e são chamados de elementos figurados do sangue, tá? Então, esses 45% que são mostrados aqui no gráfico, também são chamados de parte sólida do sangue, tá? E quais são essas partes sólidas do sangue? Os leucócitos, as hemácias e as plaquetas, né? Ou seja, elementos figurados. Eritrócitos, hemácias e glóbulos vermelhos é a mesma coisa, tá? Então, hemácia, eritrócito e glóbulo vermelho é a mesma coisa. Só que é a parte sólida, digamos assim, do sangue. E a parte líquida, que é 55% do volume total, a gente chama de plasma sanguíneo. Por que parte líquida? Porque de todo o plasma, né, 93% é composto por água, tá? Então, o plasma é o líquido que contém substâncias que ficam dissolvidas. As células flutuam no plasma. E as células do sangue são os elementos figurados, é esses 45% do sangue, tá? Então, para você frisar bem aí, ó, tá? Pode pegar sua canetinha, pegar sua canetinha, tá? Grifar aqui, ó, elementos figurados, eritrócitos, leucócitos e plaquetas, tá? Bom, na nossa próxima página, página 13 da apostila, agora nós vamos falar sobre um por um dos elementos figurados, começando aqui pelos eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Possui uma estrutura muito simples, é uma célula simples, é uma célula que não apresenta núcleo e não é capaz de se dividir, tá? Então, ela não sofre processos de mitose, lembrando que a meiose só nas células sexuais, tá? Possuem grande quantidade de hemoglobina, que é o pigmento vermelho que transporta oxigênio. A cor vermelha se deve à presença de ferro associado à hemoglobina. Além de oxigênio, as hemácias carregam também gás carbônico pelas células, que é eliminado na nossa expiração. O problema da asfixia. Olha só que interessante, o gás expelido pelo escapamento do automóvel, quando o carro fica ligado e o motor do carro não tem a combustão completa, ao invés de jogar para o ambiente CO2, ele vai jogar o CO, o monóxido de carbono. Esse gás, ele é extremamente tóxico e ele pode se combinar com a hemoglobina do sangue. O que acontece? É fatal, tá? Se ao invés de gás carbônico, o CO, o monóxido de carbono, se combinar com a hemoglobina do sangue, isso pode causar morte por asfixia, tá? Então, só para vocês saberem aqui que esse gás é extremamente tóxico. Hemácias são consideradas de vida curta, vivem aí de 90 a 120 dias apenas, mas elas se repõem, tá, no organismo. E aí, a gente tem as quantidades de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Olha, milímetro cúbico, o centímetro cúbico, ele é equivalente a 1 ml de sangue. Então, um milímetro cúbico, ele seria menos que 1 ml de sangue, tá? Então, aí você tem essas quantidades, né? Para homem varia de 4.500.000 a 5.500.000 e na mulher de 3.500.000 a 5 milhões, tá? O do homem um pouco mais.
falar um pouquinho sobre a anemia, tá? O que é a anemia? O que são o grupo das anemias, tá? São as doenças associadas aos glóbulos vermelhos, ou seja, eles se caracterizam pela baixa concentração de hemoglobina no sangue. Lembrando que hemoglobina é uma proteína, então a baixa concentração de hemoglobina no sangue causa a anemia, tá? Sintomas que podem causar: hemorragias intensas, destruição acelerada das hemácias, produção insuficiente de glóbulos vermelhos na medula óssea, ou até produção de glóbulos vermelhos com pouca hemoglobina. Essa aqui, ó, é a causa mais frequente na infância e ocasionada pela insuficiência de ferro na alimentação. O ferro é um elemento encontrado em alimentos como feijão, brócolis, aves, peixe, ervilha e espinafre, tá? Então, não adianta nada você ter glóbulos vermelhos se neles não tiver hemoglobina. E lembrando que no centro da hemoglobina é que tem átomo de ferro. Então, a pessoa que tem anemia, ela pode controlar isso através da alimentação. Lógico, se não for uma anemia muito profunda, tá? Se for uma anemia muito profunda, aí ela tem que ficar internada, muitas vezes até tomar sangue para ter ferro, mas se você tá com uma anemia leve, geralmente isso são crianças que apresentam esse sintoma, pela alimentação você já resolve, comendo alimentos que são ricos em ferro, tá? Então, esses são os glóbulos vermelhos dos elementos figurados do sangue. Temos também no sangue os glóbulos brancos, tá? Qual que é a função do glóbulo branco? A função da hemoglobina é transporte de gases, principalmente. E a dos glóbulos brancos é defesa do organismo, combatendo agentes invasores. Em cada milímetro cúbico de sangue, existem cerca de 5.000 a 10.000 leucócitos. Tem muito mais hemácia do que leucócito, tá? Quando nos ferimos, os glóbulos brancos atravessam as paredes dos capilares sanguíneos, que é o chamado, o processo que chama diapedese, e se dirigem ao local infectado. Eles tentam destruir micróbios ou qualquer bactéria, qualquer coisa que tenha entrado no seu ferimento, tá? Esse processo chama-se fagocitose. Então, os leucócitos realizam a defesa do organismo dentro e fora dos vasos sanguíneos. Uma doença muito grave associada à baixa concentração de leucócitos é a leucemia, tá? Lembra de leucócito, leucemia, tá? Bom, o que é a leucemia? É uma forma de câncer, tá? Então, são muitas as formas de câncer que ocorrem nas células do sangue. Seus nomes podem variar em função do tipo de célula envolvida. A leucemia é o câncer que afeta os glóbulos brancos, tá? Como é que cura a leucemia? Apenas por transplante de medula óssea. Medula é um líquido que a gente tem aqui na nossa espinha, aqui nas costas. E o problema de transplantar é porque você precisa encontrar uma pessoa que tenha a medula compatível com a sua. E isso é muito difícil, é raro, tá? Então, leucemia é uma doença grave, bem grave. Bom, continuando aqui, tá? A leitura. Como existem 5 tipos de glóbulos brancos, também tem 5 tipos de leucemias. Todas elas se originam do mesmo modo, ou seja, alterações do DNA da célula-tronco, que dá origem ao quê? A glóbulos brancos defeituosos. Além de se dividirem descontroladamente, as células cancerosas permanecem em estágio não diferenciado. Para que o nosso corpo funcione de maneira harmônica, é necessário que todas as células atuem de modo coordenado. E isso não acontece quando a gente tem a leucemia, tá? Bom, para diagnosticar a doença, além do exame clínico, é necessária a análise do sangue e da medula óssea.
É importante verificar o número de células vermelhas, brancas, plaquetas no sangue e o aspecto dessas células. Então, quando você faz um hemograma no laboratório, que é um exame de sangue, para saber índices, por exemplo, de gordura, né, de colesterol, de açúcar, sai também dados sobre o sangue, sai a porcentagem de hemácias, de leucócitos. Então, é sempre bacana, uma vez por ano, fazer um hemograma completo, para você ter uma noção de como é que tá, né, a sua saúde e suas células sanguíneas também. Bom, e as plaquetas e os trombócitos, que são os últimos elementos figurados aqui, tá? São fragmentos envolvidos por membranas celulares. Resultam da fragmentação de grandes células localizadas na medula óssea. Então, são pedaços de grandes células. E atuam no processo de coagulação sanguínea. Então, aqui, ó, as plaquetas atuam no processo de coagulação sanguínea. O que é esse processo? Ó? Após o rompimento de um vaso sanguíneo, seguido da contração dele, diminui o fluxo de sangue no local da ferida. Então, a coagulação é a que evita você perder sangue, evita você ter uma hemorragia quando você tem um corte. Imagina você ter um corte pequeno, né? Cortou a mão, cortou o braço e aí você começar a perder sangue sem parar. Se não fossem as plaquetas, você perderia muito sangue. Porém, as plaquetas fazem a coagulação e evitam com que esse problema aconteça, tá? Então, forma-se um coágulo na região que você tem o corte, e aí este coágulo interrompe a hemorragia. Então, plaqueta, você lembra de coágulos, coagulação sanguínea, evitar a perda excessiva de sangue quando você tem um corte, tá? A formação do coágulo é um fenômeno complexo, do qual participam muitas substâncias produzidas pelo fígado e também pelas plaquetas. Existe uma proteína no sangue chamada fibrinogênio, que após uma sequência de reações se transforma em fibrina, uma rede tridimensional que aprisiona as hemácias. É assim que se forma a casca da ferida, né? Ó, tá aqui, ó, fibrinogênio se transforma em fibrina, e isso vai formar o coágulo, que nada mais é a casca da feridinha, tá? Gente, então vamos parar por aqui nesse vídeo dos elementos figurados. Agora eu vou falar do plasma no próximo. Um beijinho.